Pré-vestibular público do Estado do Paraná. E olha, notícia importantíssima, valiosa e parabéns à UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A partir deste ano de 2007, para todos os vestibulares subsequentes, incluindo de 2007, é claro, 50% das vagas estão destinadas aos estudantes da rede pública de ensino, nos mais variados campos que a Universidade Tecnológica Federal do Paraná oferece aqui dentro do Paraná. Que notícia valiosíssima. E falando sobre exatas, algo que nos chama a atenção é como estudar. Já havíamos falado anteriormente, uma pequena pincelada, entre aspas, sobre isso, mas vale a pena ressaltar mais uma vez. Estuda-se matemática através do exercício, mas não aquele exercício em que se emperra o conteúdo, ou seja, gastamos 10, 15 minutos fazendo um único exercício, cansamos-nos e depois desistimos. Não, o melhor é observar por que não conseguimos resolver aquele exercício. Anotarmos as principais dúvidas para tirarmos essas dúvidas com um docente, assim como é o professor Domingos no seu esclarecimento quanto aos assuntos matemáticos. Bom encontro com ela, a matemática, e bom estudo. O pré-vestibular público do Estado do Paraná é o Projeto Eureka. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Nós hoje falaremos sobre funções, um assunto muito cobrado tanto em vestibulares quanto em concursos públicos. Para a gente falar sobre funções, nós antes vamos falar sobre um grande filósofo, que foi René Descartes. René Descartes trouxe para a gente, entre outras coisas, o plano cartesiano. Plano cartesiano, professor? Bom, imagine que você tem um par de eixos. Um eixo que a gente vai chamar de eixo X, que normalmente a gente coloca na posição horizontal, e um eixo que nós chamaremos de eixo Y, que normalmente colocamos na posição vertical. Eu digo normalmente porque isso não é regra, mas é um hábito que se tem em quase todas as publicações, tanto de livros, quanto de apostilas, quanto de provas de vestibulares, ok? Esse par de eixos, X e Y, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. E por isso que muita gente chama de plano cartesiano ou sistema de coordenadas cartesianas ortogonais. Você fala, nossa, Domingos, que nome mais cheio de pompa. Pois é, a palavra cartesiano origina-se lá do sobrenome René Descartes, ok? Mas e o restante? O que é um sistema de coordenadas? Um sistema de coordenadas em última análise, um sistema de posicionamento. E o que nós vamos posicionar nesse caso? Nós vamos posicionar pontos nesse plano. Então imagine que você tem um plano, estamos trabalhando aqui no espaço bidimensional, você tem lá o eixo X e o eixo Y formando 90 graus, e nós vamos inserir pontos nesse sistema de coordenadas, ok? Nós podemos chamar o eixo X também de eixo das abscissas e o eixo Y de eixo das ordenadas. E quando nós falamos dos dois juntos, nós vamos chamar de coordenadas. Imagine que você tem um ponto, e as coordenadas desse ponto são 2 e 5. Nós representamos essas coordenadas através de um par ordenado. Então imagine que você tem lá dois elementos, 2 e o 5, separados por vírgula, ok? E entre parênteses. Nós temos a representação de um par ordenado. Esse par ordenado pode ser colocado no sistema cartesiano. De que maneira? Você vai colocar ali, marcar o 2 no eixo X, vai marcar o 5 no eixo Y, vai ligar esses dois e vai marcar um ponto. Esse ponto é a representação do par 2, 5. Legal? Então, um sistema de coordenadas cartesianas ou ortogonais serve para isso, para nós posicionarmos os pontos. Agora, imagine que você tem vários pontos. Você tem o 2, 5, você tem o menos 3 e 7, tem uma série de pontos. Quando nós temos um conjunto de pontos, nós podemos montar o que a gente chama de produto cartesiano. Produto cartesiano? Imagine o seguinte. Imagine que você tem dois conjuntos numéricos, um conjunto A formado por 1, 2 e 3 e um conjunto B formado por 4 e 5. E nós vamos pegar esses dois conjuntos A e B e nós vamos montar um novo conjunto formado por pares ordenados. Você vai falar, mas e que critério eu vou usar, professor? É o seguinte, você vai pegar os elementos do conjunto A, 1, 2 e 3 e vai dizer que eles são os valores de x. E os elementos do conjunto B, 4 e 5, e você vai utilizar como valores de y. Então, um produto cartesiano nada mais é do que um conjunto de pares ordenados, onde
os primeiros elementos desses pares serão os valores de x, que vem do conjunto A, ok? E os segundos elementos desses pares serão os valores de y, que vem do conjunto B. Então me ajude a montar esse conjunto que a gente chama de produto cartesiano. Então, primeiro, como é que é a representação? A gente lê A por B, mas a gente escreve A como se fosse uma multiplicação x, B. Então, A por B é igual. O que eu posso montar? 1 do conjunto A com 4 do conjunto B. Primeiro par, 1, 4. O que mais você pode montar? Você pode montar 1 com 5. E depois, o que mais? 2, 4, 2, 5. E por último, você pode pegar o 3 e montar um par com o 4 e um par com o 5. Quantos pares ordenados nós encontramos? 6 pares. Agora pense, o conjunto A tem quantos elementos? 3. O conjunto B tem 2. Multiplique. 3 vezes 2 dá a quantidade de pares ordenados. Certo, gente? Esse produto cartesiano vai nos levar a uma outra situação, que é a situação das funções. Porque para a gente posicionar uma função, nós podemos posicionar essa função no plano cartesiano. E aí a gente pode trabalhar com retas, pode trabalhar com parábolas e outras curvas quaisquer. Legal? Essa é a ideia da aula de hoje. Agora, vamos falar especificamente aqui sobre funções. Imagine que você abre lá um jornal, abre uma revista, ou você está vendo um telejornal e você ouve uma notícia que fala que a camada de ozônio está se perdendo, ou ela está tendo um buraco gigantesco, cada vez maior esse buraco, em função de quê? Em função da poluição no mundo. Então nós estamos relacionando o aumento do buraco na camada de ozônio com o quê? Com a poluição, com o aumento da poluição. Certo? Estou relacionando uma com a outra. Então, o aumento de um em função do aumento de outro. Outra situação que você poderia pensar é o aumento do peso de uma pessoa em função da sua alimentação. Ou ainda, a diminuição da temperatura de uma cidade em função da chegada de uma frente fria. Então, veja que nós estamos aí relacionando duas grandezas e dizendo que uma aumenta ou diminui em função da outra. Legal? Então, vamos pegar uma situação um pouco mais prática. Pense assim, você tem uma pessoa que você conhece que vende computadores, certo? E essa pessoa, o salário dela é comissão. Então, ela vende um computador, ela ganha R$150. Para cada computador que ela vende, R$150. Ok? Agora pense o seguinte, se ela vender um computador, então ela vai ter quanto? 150. Se ela vender 2, 300. Se ela vender 3, 450. E assim sucessivamente. A cada computador que ela vende, ela ganha R$150. Dessa forma, nós podemos montar aí uma relação onde o primeiro conjunto seria a quantidade de computadores que ela vende. Digamos, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Podemos colocar num diagrama, certo? Num conjunto fechado. Isso aliado à quantidade de dinheiro que entra para essa pessoa. Então, como é que era mesmo? Para o primeiro computador, ela ganha 150, para o segundo, 300, para o terceiro, 450. Então, você monta um segundo conjunto onde você teria os valores do que ela recebeu. 150, 300, 450, 600 e 750. E eu posso estabelecer uma ligação de flechas ou de setas da seguinte forma. 1 você liga com 150, o 2 você liga com 300, o 3 com 450, o 4 com 600 e o 5 com o 750. Essa ligação de flechas, pessoal, representa, para nós, é uma representação matemática de uma função. Então, como é que eu posso definir uma função? Eu posso dizer o seguinte, imaginando que o primeiro conjunto é o conjunto A e o segundo é o conjunto B, repare que são conjuntos que não são vazios. Então, para que eu tenha uma função, tem que acontecer o seguinte, para todo elemento do conjunto A, você tem que ter um único correspondente no conjunto B. Então, para todo elemento do conjunto A, um único correspondente no conjunto B. Dessa forma, pessoal, este diagrama, nós chamamos de diagrama de Euler-Venn, que foram os estudiosos do diagrama, é o diagrama que representa uma função. Legal? Sendo bem prático, se você tem uma flecha saindo de cada elemento, você tem a representação de uma função. Beleza? Agora pense assim, o que não pode acontecer? Não pode sair mais de uma flecha ou deixar de sair. E por que não pode acontecer isso? Porque se sair mais de uma flecha ou deixar de sair, você está fugindo da definição. Lembra? Para todo elemento do conjunto A, você só pode ter um correspondente no conjunto B.
certo? Então, nós poderíamos então representar uma função da seguinte forma. Imagine que nós podemos chamar essa função de y ou chamar de f de x. Então eu podia escrever assim, o f de 1 é igual a 150, o f de 2 é igual a 300, o f de 3 é igual a 450 e assim por diante. De forma, pessoal, que os elementos do conjunto de saída, 1, 2, 3, 4 e 5, nós chamamos de domínio. Como é, professor? O que é o domínio? O domínio são os elementos da onde as flechas saem. 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Nós podemos ainda dizer o que é a imagem. A imagem são os elementos onde as flechas chegam. Quem seriam? 150, 300, 450, 600 e 750. Legal? E existe uma coisa chamada de contradomínio, que são todos os elementos do conjunto de chegada. Nesse caso, pessoal, o contradomínio e a imagem são iguais, certo? Veja, a imagem é 150, 300, 450, 600 e 750. E o contradomínio também, certo? Domínio são os elementos de onde as flechas saem. Imagem são os elementos onde as flechas chegam. E contradomínio são todos os elementos do conjunto de chegada. Aí é o seguinte, independente se chegam flechas ou não. Mas isso é um assunto para outra situação, outra aula. Sabe o que mais a gente pode fazer? Nós podemos pegar esses elementos 1, 2, 3, 4 e 5, certo? A quantidade de computadores vendidos, e 150, 300, 450, 600 e 750, e nós podemos colocar no plano cartesiano. Como é que eu faço isso? Então imagine o seguinte, você tem um plano cartesiano XY, veja aí. No eixo X, você vai colocar os números 1, 2, 3, 4 e 5. No eixo Y, você vai colocar os números 150, 300, 450, 600 e 750. E você vai fazer uma ligação entre eles. Como é que você vai fazer essa ligação? O 1 você vai ligar com o 150, o 2 com o 300, o 3 com 450, e repare que cada ligação que você faz entre eles, você está montando um pontinho, formando um pontinho. Não esqueça que esse ponto é a representação de um par ordenado. Então eu tenho quantos pares ordenados, gente? Eu tenho 5 pares. Quais são? 1, 150, 2, 300, 3, 450, que mais? 4, 600 e, por último, 5 com 750. Certo, gente? Então, observe, você conseguiu fazer uma ligação primeiro de flechas e depois? Depois da ligação de flechas, você conseguiu colocar os pontos no plano cartesiano. Tudo bem? Bom, qual é a ideia? A ideia é a gente tentar estender isso agora para outras situações. Mas sempre lembrando que uma função é uma relação que existe entre duas grandezas, onde cada elemento do primeiro conjunto, ou todo elemento, se você prefere assim, só pode ter um correspondente no outro conjunto. Tudo bem? Vamos em frente. Bom, minha gente, nós podemos ter várias representações de funções, algumas mais comuns que outras, mas isso é assunto para o nosso próximo bloco.